Nos conta uma historinha que havia um leão tirando um cochilo na floresta, quando de repente um ratinho distraído passa por cima do seu corpo. O leão acorda com aquela coceira no corpo e, ao perceber que era um ratinho passando por cima de si, fica revoltado. Como um ser tão insignificante ousa passar por cima do meu corpo? Em um salto, o leão prende o ratinho entre suas garras. E quando já está pronto para matá-lo, o ratinho clama por piedade. Por favor, senhor leão, poupe minha vida. Quem sabe eu não posso lhe ser útil numa próxima situação. O leão cai na gargalhada e se questiona: como um ratinho desse tamanho poderia me ser útil? Mas acha a situação tão engraçada e acaba liberando o ratinho. Algum tempo depois, na floresta, o ratinho escuta o leão rugindo ferozmente e vai procurar saber o que está acontecendo. Quando chega na cena, o ratinho percebe o leão preso em uma armadilha de caçadores, uma rede onde ele se encontra totalmente imobilizado. Sem pensar duas vezes, o ratinho sobe naquela rede e começa a roer corda por corda, até que consegue liberar o leão da armadilha. O leão, numa mistura de sem graça com constrangido, agradece o ratinho por ter salvo a sua vida. E é quando o ratinho então diz: senhor leão, até mesmo um ratinho pequenino como eu pode ser útil, dependendo da situação. Ninguém é tão grande ou tão forte que não precise da ajuda do outro. Ninguém é tão pequenino ou tão fraco que não tenha algo de bom a oferecer. E com essa historinha, nós entramos na nossa reflexão de hoje, baseado numa passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, em que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. O que seria pobres de espírito? Jesus está nos convocando a uma virtude de todo aquele que sabe se fazer grande, não diante do mundo ou da terra, mas diante do divino. A humildade em nos reconhecermos pobres. Pobreza indica carência, indica falta de. Aquele que é pobre está desprovido de posses, desprovido de bens. Será que nós somos pobres ou ricos? Não estamos falando aqui de bens materiais, mas sim de bens espirituais. Porque na verdade só possuímos de nosso verdadeiramente aquilo que levaremos dessa vida e desse plano. Quais são os seus bens? Quais são as suas posses verdadeiras? A humildade, a primeira atitude de humildade de qualquer ser humano é reconhecer que para além da nossa inteligência e das nossas capacidades, há muito, muito mais. Afinal, muito antes de iniciarmos a nossa vida aqui nesse planeta, já havia inteligência. Uma inteligência magnífica e perfeita que orquestrou tudo desde a criação do planeta, que orquestrou a criação da vida, que veio muito antes de nós, que orquestrou todo o equilíbrio da natureza, todas as leis que não fomos nós que criamos. E é fácil entender que essa inteligência já estava presente muito, muito antes do homem. Basta percebermos as descobertas que fizemos conforme nossa inteligência foi avançando ao longo do tempo. Bom, antes mesmo de descobrirmos a gravidade, ela já agia sobre o planeta. E até mesmo uma pessoa que negue a lei da gravidade, que não acredite nela, está sujeita a essa lei.
muito antes de descobrirmos que nós não éramos os únicos e que o nosso planeta não era o único. Os outros astros já existiam e já estavam em movimento. Muito antes de descobrirmos o funcionamento de um átomo, as leis da natureza que regem esses movimentos já agiam sem falhar. Portanto, o primeiro ato de humildade de qualquer ser humano é reconhecer que há uma inteligência superior. Não importa como queiramos chamar, mas essa inteligência existe e age a todo tempo, quer queiramos ou não, quer admitamos ou não. Humildade não é nos fazermos menor do que ninguém. Humildade é apenas sabermos que não somos maior do que ninguém. Humildade é sobre reconhecermos aquilo que nos falta, aquilo que ainda somos pobres, de que ainda somos desprovidos. Não na questão material, mas na questão pessoal, enquanto humanos que somos. Para alguns falta paciência, para outros falta coragem, para outros falta foco, bom ânimo. Cada um de nós ainda é pobre, ainda precisa conquistar alguns bens. Como nos diz Jesus, conquistar alguns tesouros, os verdadeiros tesouros, que ladrão nenhum rouba e que o tempo não desgasta. O tesouro da alma, as conquistas espirituais, que todos nós estamos aqui para fazer. Nos desenvolver enquanto ser humano, reconhecer cada um de nós que somos aprendizes e que cada novo dia que acordamos aqui nessa vida é uma nova oportunidade maravilhosa e magnífica. Para quê? Para aprendermos algo, para nos melhorarmos, para praticarmos as virtudes e os valores que nos tornam um ser humano bom diante dos nossos próximos e bom também diante de Deus. A humildade também consiste em praticarmos cada vez mais o desapego, em combatermos dentro de nós dois males que, segundo o Espiritismo, são os maiores males que qualquer ser aqui na Terra precisa combater: egoísmo e orgulho, do qual derivam todos os outros males. Então, como combater esses males? Bom, egoísmo se combate com caridade. Caridade entendemos como amor ao próximo, quando nos colocamos em ação e em serviço. Aliás, sobre isso, Jesus também nos ensina, sem deixar dúvida. Certa vez, seus discípulos, muito orgulhosos de si, estavam discutindo e perguntam ao Mestre: Mestre, quem de nós é o maior? Jesus então ensina uma sublime lição que fica para a eternidade e vale para os dias de hoje, para cada um de nós. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. E aquele que quiser ser o primeiro, faça-se o último. Ou seja, se queremos crescer e alcançar grandeza verdadeira enquanto espíritos que somos, devemos sair do nosso ego, sair da nossa bolha, sair da nossa visão limitada muitas vezes, que fica apenas circunscrita aos nossos desejos e às nossas vontades, para conseguirmos enxergar o nosso próximo e buscarmos de alguma forma beneficiar a vida ao nosso redor. Primeiramente daqueles mais próximos, familiares, colegas de trabalho, amigos, mas também daqueles próximos mais distantes, uma pessoa necessitada que podemos ajudar, e às vezes apenas com um gesto, com uma palavra, com um pouco do nosso tempo e da nossa atenção. A todos nós nos é dado essa possibilidade de nos tornarmos úteis, de servir. E quando falamos de humildade, que exemplo melhor do que Jesus? O ser mais elevado que pisou nessa terra vem
e nasce numa manjedoura, no seio de uma família simples, humilde. Trabalha como carpinteiro e, mesmo depois de todos os ensinamentos e tudo o que realizou, deixa a vida humana nos braços da cruz, humilhado, torturado, negado, abandonado até mesmo por seus discípulos, e nos ensina uma grande lição. Humildade também é saber aceitar algumas derrotas aqui no mundo, que certamente perante Deus são vitórias. Saiba abrir mão de estar certo, de ter razão. Às vezes é melhor sairmos derrotados de uma discussão. Saiba abrir mão de revidar o mal que lhe fizeram. Pague o mal com o bem. Faça o bem, não importa quem. Plante aquilo que você quer ver crescer no seu jardim, sem olhar ao redor, sabendo que pelas leis divinas de causa e efeito, tudo aquilo que semeamos, colheremos. Que possa em nós haver espaço para, como nos disse Jesus, nos reconhecermos e buscarmos a cada dia ser como uma criança. Porque Jesus também nos disse que aqueles que quiserem ver o reino de Deus devem buscar se assemelhar à criança. Que possamos lembrar que somos aprendizes, que somos pequeninos, sem vergonha daquilo que não sabemos, com a curiosidade de uma criança, de querer aprender e ser melhor a cada dia. Que assim seja.